Olá, tudo bem? Bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é quentinho ser quem você é. E com a sua participação, esse vai ser o canal mais empoderado do Brasil. Eu tô super feliz porque o canal que eu pensei que seria para mulheres acima de 35 anos, ou como eu, na faixa dos 40, tá conseguindo conversar com mulheres mais jovens. E são essas mulheres mais jovens que estão fazendo a confraria de hoje. Algum tempo atrás eu recebi uma sugestão da Ana Catarina Rocha, minha amiga de Portugal, falando: Priscila, faz um vídeo contando que conselhos você gostaria de ter recebido na sua faixa de idade aí de 20 a 29 anos. Que dicas teriam feito a diferença na sua vida? E essa semana eu recebi um direct da Carol Martini e ela escreveu o seguinte: durante esse tempo que estou te acompanhando, não ouvi e li muito você falar sobre o começo da sua carreira profissional. A minha pergunta é: o que o seu eu de 40 anos aconselharia para o seu eu de 20 anos? Então eu vou juntar aqui o que a Ana Catarina me perguntou, que ela me pediu, e o que a Carol me perguntou. A Carol falou especificamente de carreira. A Ana falou de uma maneira mais geral, que conselhos eu gostaria de ter recebido lá pelos meus 20 anos. E aí, em homenagem à Ana, que é lá de Portugal, que é do norte de Portugal, que eu tô aqui hoje bebendo um vinho do Porto. O vinho do Porto tem esse nome porque era de lá que partiam os tonéis, as barricas com essa bebida tão especial. Ele pertence à categoria dos vinhos fortificados. O que isso significa? O vinho do Porto, ele recebe a adição de uma espécie de aguardente, tipo uma cachaça mesmo, que faz com que ele seja powerful em matéria de álcool. Mas daqui a pouco eu vou falar mais do vinho, mais pro final do vídeo. Agora vamos aos conselhos. E como relembrar os 20 anos e como falar o que é que teria feito a diferença na minha vida sem tomar um golinho, né? Vamos lá. Primeiras coisas. Isso é muito bom. Bom, vou começar a falar de carreira, porque carreira é o seguinte: carreira nunca vai acordar para você num belo dia e te pedir um tempo. Carreira nunca vai falar: a culpa não é sua, é minha, você é boa demais para mim. Carreira nunca vai te trocar por outra mais jovem, mais bonita, mais viajada ou mais rica. Então, depois que você perde tudo, o que fica é aquilo que você sabe. E o que você sabe, quase sempre, é aquilo que você expressa por meio da profissão que você escolheu. Então, em termos de carreira, um conselho que eu não recebi, mas que se eu tivesse recebido e ouvido e seguido, teria feito muita diferença na minha vida, é o seguinte: construa algo só seu. Carol, você está aí no quarto ano de administração, né? Ou quarto semestre, agora eu já não sei. Imagino que pela sua cabeça está passando a preocupação por conseguir um super estágio, por ter oportunidade de trabalhar numa grande empresa. E tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso você pertencer a uma grande corporação, é maravilhoso você ter uma experiência profissional com um sobrenome corporativo que vai te dar respeito, vai te dar currículo, vai te dar processo, noção de estrutura. Mas a grande verdade é que empresa não é família e que lá você é só parte de uma engrenagem que existe para promover lucro para os acionistas, para os donos, enfim. So you'll just work us to death? We'll sure try. No começo da minha carreira, o estágio em jornalismo era proibido. E as pessoas que conseguiam, de alguma maneira, entrar nas grandes empresas de comunicação, faziam isso pagando para trabalhar. Eu tinha um filho, eu já era mãe, não tinha essa oportunidade de pagar para trabalhar, isso não era uma hipótese. Mas eu tive um jornal de bairro que surgiu de um trabalho escolar. E o jornal ia muito bem, tanto do ponto de vista editorial, era um sucesso no bairro, quanto do ponto de vista comercial. Por incrível que pareça, eu, com a minha zero capacidade de vender coisas, subia, descia as ruas do comércio local e conseguia vender espaço publicitário no jornal. Por quê? Porque existia demanda, porque as pessoas gostavam do que eu escrevia nele. Mas era aquela coisa, one woman show.
O meu mindset era de estudante de comunicação que tinha um jornalzinho. Totalmente errado. Eu tinha que pensar como o quê? Como uma empresária da comunicação. E isso fez total diferença na minha vida. Por quê? Porque eu não pensei em mecanismos para fazer o jornal crescer. Eu achava que eu tinha que fazer parte de uma empresa maior que eu para realmente aprender. Quando no jornal eu aprendia tudo que se poderia imaginar, tudo que se precisava saber para você ser dono de um veículo, para você ser não só uma boa jornalista, não só uma boa repórter, mas para você ser uma boa empresária de comunicação. Ou seja, eu desprezei a oportunidade de aprender o maior, achando que eu tinha que começar muito pequena, tinha que começar como empregada. Então eu acabei trocando essa oportunidade pela oportunidade de trabalhar numa empresa onde eu pagava para trabalhar, às vezes recebia e era abusada assim, de todas as maneiras que você pode imaginar. Hoje eu sei que quem nunca conhece tempo ruim é quem tem ou um hobby lucrativo, quem tem uma paixão que consegue monetizar cedo ou tarde, sabe? Pega um desses seus interesses e transforma isso num hobby lucrativo, numa atividade monetizável no futuro, mesmo que você invista 1 hora por semana, 15 minutos por dia, mas não deixa de ter alguma coisa totalmente sua. É muito complicado você construir uma carreira inteira dependendo só dos outros, só do mercado, só da situação econômica, sabe? É mais ou menos como você construir a sua casa no terreno dos outros. Constrói a sua casa no seu terreno. Pode ser um blog, pode ser uma atividade como um artesanato que você vende pelo Facebook, enfim. Me conta depois qual é o interesse que você vai transformar em atividade paralela. Não deixa de buscar as grandes oportunidades, né? Ou seja, a via convencional do seu mercado, mas, por favor, promete para mim que você não vai deixar de ter alguma outra atividade sua, alguma atividade paralela, que no futuro pode te socorrer e, quem sabe, por que não, virar a atividade principal da sua vida. E agora, dando sequência aos outros conselhos, Ana, já falei de carreira, agora eu vou falar de vida, tá? Vida. R muito, R rápido. É uma pena que justamente nessa fase da pós-adolescência, ou seja, dos 20 aos 30, vocês levem tão a sério as críticas, porque é prerrogativa do jovem errar. E depois que você é velho, você tem coisas a perder, você tem mais coisas para colocar em risco, fica mais complicado você se permitir o erro, fica mais complicado você se permitir ousar. Então agora é a fase de você experimentar, agora é a fase de você sair da bolha, vai em busca de outras experiências, vai em busca de outros horizontes. Se eu tivesse menos de 30 anos hoje e não tivesse filho, certamente eu estaria bem longe da minha casa, bem longe dos meus pais, bem longe da turma que eu cresci junto, bem longe dos meus horizontes dominados, bem longe dos meus domínios, sabe? Eu estaria arriscando. Às vezes vale mais a pena você ser garçonete do outro lado do mundo do que você ser chefe no seu território. É aquela velha história, né? Entre ser rabo de tubarão ou cabeça de sardinha. Quando se é jovem, é 1000 vezes melhor ser rabo de tubarão, porque a velocidade com que você navega é outra, os mares que você navega são outros e você precisa expandir. Nem que seja para reconhecer que o melhor lugar do mundo é a sua aldeia e voltar para ele um dia, mas é fundamental você ter essa possibilidade de experimentar, de errar, de ousar. Quando a gente olha para as pessoas que estão produzindo coisas interessantes hoje, quando a gente olha para as pessoas que estão revolucionando o mercado, revolucionando o mundo, a gente vê que são pessoas que não têm vergonha do erro, são pessoas que não têm medo de se expor. E a gente não pode deixar de falar de amor, né? Já falei de carreira, já falei de vida, vamos falar de amor. O que eu diria para alguém, ou o que eu diria para mim mesma entre os 20 e 29 anos sobre o amor? Que é muito legal se apaixonar pelo diferente, é muito excitante dormir com o inimigo, mas
na hora do vamos ver, depois que você se apaixonou, depois que você se divertiu, depois que você conheceu pessoas interessantes e diferentes, o que funciona mesmo é alguém com um lifestyle muito parecido com o seu. O tesão gosta da diferença, o tesão gosta da novidade, mas o amor precisa da afinidade. Vocês não precisam ter necessariamente os mesmos objetivos de vida, vocês não precisam estar na mesma página, ou seja, na mesma fase evolutiva da vida, mas é fundamental que os estilos de vida não se choquem muito, porque é o dia a dia que conta, é no dia a dia que você vai lidar com o melhor e o pior de cada pessoa. E é justamente o nosso estilo de vida o que a gente esconde de alguém que a gente acabou de conhecer. E então não esconda, né, do seu pretendente as coisas que você mais gosta de fazer, mesmo que elas pareçam bobinhas. Se a sua vida não é super excitante, mas você ama ler livros todas as noites antes de dormir, é importante que ele saiba que você gosta disso. E é importante que ele lide com isso e que você lide com os hábitos que ele tem antes de dormir, se de repente para ele todas as noites tem que acabar num bar, né, num balcão de bar tomando gin. Nos primeiros anos, né, da vida adulta, a gente está muito preocupado em fazer grana, em pagar as contas, né, em arrumar o nosso lugar no mercado de trabalho, e a gente não olha muito para isso. O estilo de vida é basicamente trabalhar, pagar boleto e fazer alguma comida congelada. Mas com o tempo, a partir do momento que você tiver algumas conquistas de vida, os gostos pessoais vão fazer muita diferença. E envelhecer significa cada vez menos disposição para abrir mão dos seus gostos pessoais. Isso é certeza. A ponto de que as brigas no futuro tendem a ser sobre as filigranas da vida. Filigrana, essa arte tão portuguesa. Bonito isso, né? Eu li num livro. Mas vamos falar do vinho do Porto? O vinho do Porto, ele pode ser ruby ou ruby, que é o vinho que não fica muito tempo na madeira, então ele não oxida muito. E o Tawny é um vinho que fica bastante em contato com madeira, oxida mais. E olha só, o vinho do Porto, ele é produzido numa região chamada Vila Nova de Gaia, que é na região norte de Portugal, bem perto do Porto, que é o lugar que tem mais álcool por metro quadrado no mundo. E as pessoas devem ser felizes por lá. A região do Porto vale uma super visita, é um lugar onde quando a gente que é brasileiro, vai lá pela primeira vez, a gente começa a entender muito sobre a nossa própria origem, muito sobre o nosso jeito de ser, né? Na minha família, o meu pai, por exemplo, tinha o hábito de fazer gemada com vinho do Porto. Gemada, né? Aquela bebida que bate clara de ovo, com bastante açúcar e coloca o vinho do Porto, que é para esquentar. Então, assim, qual é a sua história com o vinho do Porto? Qual é a sua experiência com a vida, com a carreira, com o amor? O que é que você diria para você mesma com 20 anos de idade? Quando você olha para trás, que conselho você gostaria de ter recebido? No final das contas, fazer esse exercício foi muito bacana, porque me fez perceber que eu aprendi alguma coisa sobre a vida, sobre o mundo e sobre mim mesma nesse tempo todo. Mas uma coisa é fato. Se tivesse aparecido uma fada madrinha ou uma tia Pri para me falar tudo isso, talvez eu não tivesse dado a menor atenção, porque a realidade é que a gente tem que viver as nossas experiências por nós mesmos. Errar, quebrar a cabeça e fazer descobertas por nós mesmos. Pode sempre aparecer alguém no nosso caminho para tentar abreviar o sofrimento e tentar facilitar a aprendizagem. Mas a real é que a gente aprende errando. E a gente descobre quais são os vinhos que a gente mais gosta experimentando. É isso aí. A Confraria da Pri vai voltar, a gente sempre volta. Mas enquanto isso, conta aqui nos comentários quais foram os aprendizados que você teve com a vida. Se esse vídeo serviu para você, compartilha com uma amiga. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você ser a primeira a saber quando tiver vídeo novo. E vamos fazer essa comunidade cada vez maior, mais gostosa, mais saborosa, mais quentinha e mais divertida. Um beijo e até a próxima!